Olá, povo de Deus, domingo 20 de novembro de 2022, Cristo Rei do Universo, 34ª semana do Tempo Comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de 2º livro de Samuel 5, de 1 a 3, Colossenses 1, de 12 a 20, Lucas 23, de 35 a 43. Naqueles dias, todas as tribos de Israel vieram encontrar-se com Davi em Hebrom e disseram-lhe: aqui estamos, somos teus ossos e tua carne. Tempos atrás, quando Saul era nosso rei, eras tu que dirigias os negócios de Israel. E o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo Israel e serás o seu chefe. Vieram, pois, todos os anciãos de Israel até ao rei em Hebrom. O rei Davi fez com eles uma aliança em Hebrom, na presença do Senhor, e eles o ungiram rei de Israel. Seria interessante completarmos o nosso trecho com 2 versículos a mais, onde aparece a resolução mais sedimentada. Com os 5 versículos, e não somente esses 3, percebemos que Davi colhe finalmente o fruto maduro de todos os seus esforços, a unificação das tribos sob sua chefia. E isso realizou-se conforme ele desejava, não através da imposição, mas do consentimento e pedido do povo. Termina aqui o sistema das tribos e Israel começa a ser uma nação com regime monárquico. O pacto é uma espécie de contrato entre o rei e os representantes, anciãos das tribos, regulando uma troca de deveres e direitos. Parte importante nessa transação é o compromisso mútuo. O povo se compromete a pagar o tributo e o rei se compromete a defender o povo dos inimigos externos e a organizar a vida da sociedade de acordo com a justiça e o direito. Colossenses 1, de 12 a 20. Irmãos, com alegria dai graças ao Pai que vos tornou capazes de participar da luz, que é a herança dos santos. Ele nos libertou do poder das trevas e nos recebeu no reino de seu Filho amado, por quem temos a redenção, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois por causa dele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, tronos e dominações, soberanias e poderes. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas e todas têm nele a sua consistência. Ele é a cabeça do corpo, isto é, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, de sorte que em tudo ele tem a primazia. Porque Deus quis habitar nele com toda a sua plenitude, e por ele reconciliar consigo todos os seres, os que estão na terra e no céu, realizando a paz pelo sangue da sua cruz. A luz como herança dos cristãos é uma motivação muito pertinente para uma comunidade que precisa viver animada pela luz que é Cristo. Para animar os colossenses a permanecerem firmes na fé, Paulo cita um hino cristão provavelmente usado na cerimônia batismal que canta a grandeza de Cristo. Paulo se serve desse hino para criticar qualquer doutrina que apresente como necessárias outras mediações salvíficas além da de Cristo. Há uma insistência em apresentar Cristo como único mediador entre Deus e a criação. E só ele, através da cruz, é capaz de reconciliar Deus com as criaturas submetidas ao pecado. Lucas 23, 35 e 43. Os chefes zombavam de Jesus, dizendo: a outros ele salvou, salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus o escolhido.
Os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre, diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro repreendeu, dizendo: nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus respondeu: em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Nosso texto de hoje tem como referência, no Primeiro Testamento, o livro da Sabedoria, capítulo 2, onde vemos a filosofia de vida dos injustos e como eles zombavam da vida dos justos. Eles dizem que os justos proclamam que têm um fim feliz e que se gabam de ter a Deus como Pai. E nesse contexto eles desafiam: vejamos se é verdadeiro o que ele diz e comprovemos o que lhe vai acontecer no fim. Se o justo é filho de Deus, Deus cuidará dele e o livrará da mão dos seus adversários. Vamos prová-lo com insultos e torturas para verificar a sua serenidade e examinar a sua resistência. Vamos condená-lo a sofrer morte vergonhosa, porque ele mesmo diz que não lhe faltará socorro. Está evidente que este texto ilumina o sentido do nosso texto de hoje. Temos também uma cena própria de Lucas, a crucificação de dois malfeitores ao lado de Jesus. Shekel explicita: dois malfeitores no mesmo tormento e os destinos opostos por sua relação com Jesus. À direita e à esquerda, como as bênçãos e maldições da aliança, como no juízo de Mateus também. A separação e oposição versam sobre o tema da realeza. Para um serve a zombaria do desesperado, não o pedido sério de um milagre. Não há mesmo um milagre que o salve. Para outro é revelação misteriosa e acolhida com fé. Dá por descontado que esse condenado um dia será rei e lhe pede que então se lembre de seu companheiro de suplício. Sua fé passou pela confissão do crime, pela aceitação da pena, por compreender que zombar desse homem é não respeitar a Deus. A petição, quando responde à promessa hoje, paraíso é imagem de uma vida feliz após a morte, na qual Jesus exercerá seu reinado. Jesus já possui o poder e pode prometer com segurança e generosidade régia. A salvação é estar com ele. Com essa festa de Cristo Rei, chegamos ao fim do ano litúrgico. No ano 325, ocorreu o primeiro concílio ecumênico na cidade de Niceia, Ásia Menor. Na ocasião, foi definida a divindade de Cristo contra as heresias de Ario. Cristo é Deus, luz da luz, Deus verdadeiro do Deus verdadeiro. Após 1.600 anos, em 1925, Pio XI proclamou o modo melhor para superar as injustiças: o reconhecimento da realeza de Cristo. A data original da festa de Cristo Rei era o último domingo de outubro, ou seja, no domingo que precedia a festa de Todos os Santos. Mas com a nova reforma de 1969, foi transferida para o último domingo do ano litúrgico. Desta forma, fica claro que Jesus Cristo Rei é a meta da nossa peregrinação terrena. Zombar de Jesus tem o mesmo peso de defender a tortura.
Jesus, torturado na cruz, é zombado pelas autoridades, pelos soldados e até por um malfeitor. É totalmente incompatível dizer-se cristão e defender a tortura. Quem assim o faz deve ser coerente e dizer que não acredita em Jesus, que não é cristão. E é extremamente significativo que Jesus Cristo é saudado como Rei do Universo por um dos malfeitores ainda na cruz. Quando entrares no teu reinado. O reino de Cristo passa pela cruz e não pelo trono. Ou, de outro modo, passa pelo trono da cruz, que é a prova maior do amor. Portanto, começamos o ano litúrgico no primeiro domingo do Advento, já sabendo que faríamos essa peregrinação até chegarmos à Santa Cruz do Belo Amor, o trono da cruz. Cristo, Rei do Universo. Um beijo no seu coração.